O telefone de Emily Schuyler tocou às 23h45 de uma sexta-feira à noite. Ela olhou para a tela e seu coração disparou ao ver o nome Marco Reti. Seu chefe nunca ligava tão tarde, a menos que algo tivesse dado muito errado. Senhor Reti, ela me atendeu, tentando manter a voz firme. Emily, preciso que você venha ao meu escritório agora. A linha caiu antes que ela pudesse responder. 20 minutos depois, ela estava do lado de fora das enormes portas de carvalho do escritório dele, localizado em um cobertor. Suas mãos tremiam enquanto ela alisava o jeans e o moletom. Ela vestiu a primeira coisa que encontrou quando saiu correndo do apartamento, com os cabelos loiros escuros ainda úmidos do banho que tomava quando ele ligou. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Marco estava ali, com seus 1,90 de altura, ocupando toda a porta como se fosse o dono do mundo. Porque de muitas maneiras ele era. Sua camisa social preta estava desabotoada no colarinho, revelando a coluna forte de sua garganta e um pouco de seu peito bronzeado. Suas mangas estavam enroladas até os cotovelos, exibindo antebraços que faziam sua boca secar toda vez que ela os via. Aqueles olhos verdes intensos fixaram-se nos dela, e ela sentiu aquela sensação familiar no estômago contra a qual vinha lutando nos últimos 2 anos. Entre, disse ele com voz baixa e áspera. Ela passou por ele, sentindo o cheiro de sua colônia misturado com algo único nele. Seu escritório ficava no final do corredor, mas ela nunca tinha estado ali tão tarde da noite. A cidade brilhava lá embaixo, através das janelas do chão ao teto, e o espaço parecia mais íntimo sob a iluminação fraca. Sente-se, ele gesticulou para a cadeira de couro em frente à sua mesa. Emily sentou-se, cruzando as mãos no colo para esconder o tremor. Marco Reti não era um empresário qualquer. Todos em Nova York conheciam seu nome e sua reputação. Ele comandava um império que existia nas áreas cinzentas da lei, mas nunca havia sido pego. Nunca havia sido acusado. Ele era perigoso e poderoso, e ela era sua assistente pessoal há 2 anos, organizando sua vida com precisão meticulosa. Ele contornou a mesa e sentou-se na borda, bem na frente dela. Muito perto. Ela podia ver a barba por fazer ao longo do queixo dele, o cabelo preto ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Tenho um problema, disse ele, cruzando os braços sobre o peito largo. E preciso da sua ajuda. Claro, qualquer coisa. As palavras saíram automaticamente. Os olhos dele estudaram o rosto dela, e ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Minha mãe vai fazer 70 anos no próximo fim de semana. Toda a família vai se reunir na propriedade em Hamptons para uma semana de comemorações. Emily assentiu. Ela estava coordenando o presente que ele iria enviar. Um colar antigo que custou mais do que o salário anual dela. Ela vem me pressionando há anos para que eu me estabeleça. Cada telefonema, cada visita, é a mesma conversa. Quando vou levar uma boa moça para casa? Quando ela vai ter netos? Ele fez uma pausa, cerrando os dentes. No mês passado, eu disse a ela que estava namorando alguém. Achei que isso me daria um pouco de paz. O estômago de Emily se revirou. Ela tinha ouvido rumores sobre a vida amorosa de Marco, visto fotos ocasionais nos tabloides dele com uma mulher bonita em seus braços. A ideia dele com outra pessoa fazia seu peito doer de uma forma que ela tentava não examinar muito de perto. Ela quer conhecê-la, continuou Marco. Ela espera que eu leve minha namorada para a comemoração. Oh! A mente de Emily correu, imaginando qual das mulheres com quem ela o tinha visto iria acompanhá-lo. Você precisa que eu coordene os preparativos da viagem dela? Não, seus olhos verdes fixaram-se nos dela. Preciso que você seja ela. O mundo pareceu inclinar-se. O quê? Preciso que venha comigo para os Hamptons e finja ser minha namorada durante uma semana. A boca de Emily abriu-se e fechou-se. Nenhuma palavra saiu. Marco levantou-se, dirigindo-se para a janela com as mãos enfiadas nos bolsos. Sei que é pedir muito, mas confio em si, Emily. Conhece-me melhor do que ninguém. Está ao meu lado há 2 anos. Você sabe como lidar com minha família, como navegar por situações difíceis, e minha mãe já adora você pelas nossas conversas ao telefone quando você atendeu as ligações dela. Sr. Reti, eu sou Marco, disse ele, voltando-se para ela. Se vamos fazer isso, você precisa me chamar de Marco e eu vou te pagar, é claro, os $50.000 pela semana. Seu cérebro entrou em curto-circuito. $50.000. Era mais da metade do seu salário anual. Com esse dinheiro, ela poderia finalmente pagar seus empréstimos estudantis,
ajudar sua irmã com as contas médicas e talvez até economizar algo pela primeira vez na vida. Por que eu? Ela conseguiu perguntar. Ele voltou em direção a ela e ela teve que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Porque você é a única mulher que conheço que não tentará transformar isso em algo real. A única em quem posso confiar para ir embora quando tudo acabar. Algo doloroso se contorceu em seu peito ao ouvir essas palavras. Ele confiava nela porque sabia que ela nunca seria uma ameaça ao seu coração, pois havia como a segura, confiável e chata Emily que arquivava seus documentos e gerenciava sua agenda. O que eu teria que fazer? Sua voz saiu pouco acima de um sussurro. Haja como se estivéssemos apaixonados. Segure minha mão. Deixe-me colocar meu braço ao seu redor. Sorria e ria das minhas piadas. Coisas normais de casal. Seus olhos escureceram ligeiramente. Haverá algum afeto físico. Nada com que você não se sinta confortável, mas o suficiente para ser convincente. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. A ideia das mãos de Marco sobre ela, seus lábios sobre os dela, mesmo que fosse tudo fingimento, a deixava tonta. Preciso de uma resposta, Emily. A festa é daqui a 8 dias. Ela pensou nas contas hospitalares crescentes da irmã. Pensou nas ligações de cobrança que vinha ignorando. Pensou em quantas noites ficará acordada fantasiando com Marco Ritchie, havendo como mais do que apenas sua eficiente assistente. Isso era perigoso. Era potencialmente doloroso. Era a pior ideia que já ouvira. Ok, ela se ouviu dizer. Eu vou fazer isso. Algo brilhou nos olhos de Marco. Apareceu e desapareceu tão rapidamente que ela não conseguiu identificar. Ótimo. Partimos na sexta-feira à tarde, levamos roupas para clima quente e trajamentos formais para o jantar de aniversário. Vou mandar um vestido para o seu apartamento para essa noite. Ele voltou para sua mesa, de repente todo profissional, como se não tivesse acabado de pedir que ela virasse sua vida de cabeça para baixo. Precisamos combinar nossa história. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos namorando. Venha à minha casa amanhã à noite, às 19h, nós vamos revisar tudo. Na sua casa. Ela nunca tinha ido à casa dele antes. Precisamos de privacidade para ensaiar e precisamos parecer à vontade um com o outro. Ele olhou para ela e havia algo quase desafiador em seu olhar. Isso é um problema? Não, nenhum problema. Ótimo. Meu motorista irá buscá-la às 18h30. Ele voltou sua atenção para o computador. É tudo por hoje, Emily. Descanse um pouco. Ela se levantou com as pernas trêmulas e se dirigiu para a porta. Sua mão estava na maçaneta quando a voz dele a deteve. Emily. Ela se virou. Obrigada. A sinceridade em sua voz fez sua garganta apertar. Sei que estou pedindo muito, mas não vou esquecer isso. Ela conseguiu acenar com a cabeça e fugiu para o corredor. No elevador, encostou as costas na parede e fechou os olhos. O que ela acabara de concordar? Uma semana fingindo estar apaixonada por Marco Ritchie. Uma semana tocando, estando perto dele, agindo como se todas as suas fantasias secretas fossem reais. E então indo embora quando tudo acabasse, sabendo que tudo tinha sido uma mentira. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marco. Transferência bancária recebida. Metade agora, metade depois. Obrigado por aceitar. Ela olhou para a tela quando uma notificação apareceu. Os 25 mil dólares acabavam de chegar à sua conta. Agora não havia mais como voltar atrás. Em 8 dias, ela estaria ao lado de Marco Ritchie, segurando sua mão, fingindo que seu coração não estava se partindo a cada sorriso falso. As portas do elevador se abriram para o saguão, e Emily saiu para o ar frio da noite. Em algum lugar no fundo de sua mente, uma voz sussurrou que essa seria a melhor semana de sua vida, ou a que a destruiria completamente. Ela tinha um pressentimento terrível de que poderia ser as duas coisas. Na noite seguinte, Emily trocou de roupa 4 vezes antes da chegada do motorista de Marco. Ela finalmente escolheu um vestido azul marinho simples, um pouco acima do joelho, e um cardigan creme. Profissional, mas não muito formal. Ela não queria parecer que estava se esforçando demais. O apartamento de Marco ficava em um prédio que ela só tinha visto em revistas. O porteiro sabia seu nome, o que significava que Marco tinha ligado antes. O elevador privativo a levou diretamente para a cobertura e quando as portas se abriram, ela entrou em um espaço que a deixou sem fôlego. Toda a parede do fundo era de vidro,
oferecendo uma vista da cidade que a fazia sentir como se estivesse flutuando acima de tudo. A decoração era masculina, mas não fria. Tudo em madeira nobre e couro macio, com obras de arte que ela suspeitava valerem mais do que ganharia em toda em sua vida. Você encontrou, tudo bem. Marco apareceu de outro cômodo, e o coração de Emily deu aquele salto idiota que sempre dava quando o via. Ele vestia jeans escuros e uma camiseta cinza que se moldava ao seu corpo musculoso. Seus pés estavam descalços. Ela nunca o tinha visto tão casual e isso parecia estranhamente íntimo. Seu motorista foi muito prestativo, disse ela, segurando a bolsa. Vinho. Ele foi até a cozinha, que era toda de aço brilhante e mármore escuro. Claro, obrigada. Ele serviu 2 taças de vinho tinto e entregou uma a ela. Seus dedos se tocaram e ela sentiu aquele toque até os dedos dos pés. Vamos sentar. Ele apontou para o enorme sofá de couro de frente para as janelas. Emily sentou-se muito consciente de quão perto ele estava quando se acomodou ao lado dela. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Então, disse Marco, tomando um gole de seu vinho, vamos começar com o básico. Nós nos conhecemos no trabalho. Obviamente, essa parte é fácil, certo? Emily tentou se concentrar na conversa e não na maneira como seu maxilar se movia quando ele falava. Acho que devemos dizer que estamos namorando há cerca de 6 meses. Tempo suficiente para ser sério, mas não tanto a ponto de as pessoas se perguntarem por que não ouviram falar disso antes. Isso faz sentido. Marco se virou para ficar de frente para ela, com um braço apoiado no encosto do sofá atrás dela. A história é que finalmente parei de ser um idiota e percebi que a mulher perfeita estava bem na minha frente o tempo todo. Muito clichê, mas minha mãe vai adorar. As bochechas de Emily ficaram vermelhas. E como isso aconteceu? Quero dizer, qual foi o momento? Me diga. Seus olhos verdes fixaram-se nos dela. O que faria você se apaixonar pelo seu chefe? A pergunta parecia perigosa. Não sei. Talvez ele me visse como mais do que apenas sua assistente. Talvez ele me perguntasse sobre minha vida, meus sonhos. Talvez houvesse um momento em que tudo mudasse. Como assim? Ela tomou um longo gole de vinho, reunindo coragem. Como trabalhar até tarde uma noite? Todos os outros já foram embora. Estamos cansados. Talvez um pouco irritados por falta de sono. Começamos a conversar sobre algo pessoal, algo real. E, de repente, o ar parece diferente, carregado. E então o que acontece? A voz dele baixou e ela percebeu que ele se aproximara. Então ele me olharia de uma maneira que ninguém jamais olhou, como se realmente me visse e talvez estendesse a mão e tocasse meu rosto, gentilmente, e eu saberia que tudo estava prestes a mudar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos de Marco procuraram os dela, e ela não conseguiu decifrar sua expressão. Ok, ele finalmente disse com a voz áspera. Então essa é a nossa história. Tarde da noite no escritório, há cerca de 6 meses, eu te beijei. Tudo mudou. Emily assentiu, sem confiar em sua voz. Agora precisamos praticar. Praticar ficar à vontade um com o outro. Minha família estará observando cada movimento nosso. Se ficarmos rígidos ou desajeitados, eles saberão que algo está errado. Ele colocou sua taça de vinho sobre a mesa de centro. Venha cá. O coração dela batia forte. O quê? Mais perto. Devemos estar apaixonados, Emily. Preciso poder tocar você sem que você pule como um coelho assustado. Ela se aproximou e a mão de Marcos subiu para segurar seu rosto, exatamente como na história que ela lhe havia contado. A palma da mão dele estava quente contra sua bochecha, o polegar acariciando sua pele tão gentilmente que ela quase choramingou. Relaxe, ele murmurou. Não vou machucar você. Eu sei, mas seu corpo inteiro tremia. A outra mão dele pousou em sua cintura e ele a puxou para mais perto, até que ela ficou quase em seu colo. Coloque sua mão no meu peito. Ela obedeceu, sentindo o coração dele bater forte e constante sob sua palma. A camisa dele era macia e por baixo dela, ela podia sentir os músculos duros e o calor dele. Olhe para mim, ele ordenou suavemente. Ela ergueu os olhos para o rosto dele. Ele estava tão perto, tão bonito. Seus olhos verdes estavam fixos nos dela, com uma intensidade que a deixava tonta. Quando estivermos com minha família, vou olhar para você assim, como se você fosse a única pessoa no mundo. Você consegue lidar com isso?
Ela conseguiu acenar com a cabeça. Vou tocar em você muitas vezes. Minha mão na sua lombar, meus dedos entrelaçados nos seus, meu braço em volta dos seus ombros. Enquanto falava, sua mão deslizou da cintura dela para a parte inferior das costas, puxando-a ainda mais para perto. Posso beijar sua têmpora, sua bochecha, seu cabelo. Seus lábios roçaram a testa dela, leves como uma pena, e ela suspirou. Assim mesmo, ele disse contra a pele dela, e você não precisa reagir como se eu tivesse acabado de te incendiar. É mais fácil falar do que fazer, ela sussurrou sem pensar. Ele se afastou para olhá-la, e algo brilhou em seus olhos. Emily, o que aconteceria se ela simplesmente diminuísse a distância entre eles? Se ela pressionasse seus lábios contra os dele e tornasse isso real, em vez de fingir? O celular de Marco vibrou na mesa de centro, quebrando o feitiço. Ele se afastou e Emily sentiu frio onde antes havia seu calor. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Preciso atender. É sobre uma remessa que chegará hoje à noite. Claro. Ela se levantou rapidamente, alisando o vestido. Eu deveria ir mesmo. Está ficando tarde. Emily, espere. Mas ela já estava se dirigindo ao elevador. Vejo você no trabalho na segunda-feira. Podemos praticar mais antes de partirmos na sexta-feira. As portas do elevador se fecharam sobre sua expressão frustrada. Emily encostou-se na parede com o corpo todo tremendo. O que ela estava fazendo? Ele era seu chefe. Era Marco Ricci. Isso nunca seria real. Mas por um momento, quando ele tocou seu rosto e a puxou para perto, parecia real. E isso tornaria essa semana a experiência mais maravilhosa ou a mais dolorosa de sua vida. Enquanto o elevador descia, Emily pressionou os dedos na testa, onde os lábios dele haviam estado. Ela ainda podia sentir o calor daquele beijo, ainda sentia o cheiro da colônia dele, ainda sentia a força das mãos dele em seu corpo. Uma semana. Ela só precisava sobreviver a uma semana fingindo ser dele e, ou então, de alguma forma, encontrar uma maneira de voltar a ser apenas sua assistente, quando tudo o que ela queria era ser tudo para ele. Como Emily sobreviverá a uma semana de romance falso quando seus sentimentos já são perigosamente reais? E o que acontecerá quando as linhas entre fingimento e realidade começarem a se confundir? A segunda-feira de manhã chegou rápido demais. Emily ficou em frente ao espelho do banheiro tentando se recompor. Ela mal dormiu no fim de semana, revivendo a noite de sábado repetidamente em sua mente. A sensação da mão de Marco em seu rosto, o polegar dele acariciando sua bochecha, o jeito como ele a olhou como se ela fosse importante. Era tudo prática, apenas prática. Ela repetiu isso para si mesma ao entrar no escritório às 8 em ponto. Sua mesa ficava na antessala, logo ao lado do escritório de Marco, uma posição que lhe dava uma visão de todos que entravam e saíam. Ela acabara de sentar-se com seu café quando a porta se abriu. Marco estava ali, em um terno cinza que lhe caía como uma luva. Sua camisa branca estava impecável, sua gravata perfeitamente ajustada. Ele parecia em todos os aspectos um poderoso homem de negócios. Nada parecido com o homem descalço e casual de sábado à noite. Emily, meu escritório agora. Seu estômago revirou. Seu tom era seco, profissional. Ele estava se arrependendo de todo esse acordo. Ela o seguiu para dentro e ele fechou a porta atrás dela. O clique da fechadura fez seu pulso acelerar. Temos um problema, disse ele indo para sua mesa. Ele abriu algo em seu computador e virou a tela para ela. Olhe isso. Era uma página social de um dos sites de fofocas de Nova York. A manchete fez seu sangue gelar. Marco Reati visto com mulher misteriosa no Ciprianis. Abaixo havia uma foto de Marco na noite de sexta-feira, saindo de um restaurante com uma ruiva deslumbrante em seus braços. A mulher ria, com a mão em seu peito de uma maneira familiar que fez o estômago de Emily revirar. É Vanessa Hartley, disse Marco com o maxilar cerrado. Uma velha amiga. Tivemos um jantar de negócios na sexta-feira à noite para discutir um negócio imobiliário no qual o pai dela está envolvido. Totalmente profissional. Ok, disse Emily lentamente, sem entender por que ele parecia tão tenso. Minha mãe lê esses sites religiosamente. Ela vai ver isso e fazer perguntas. Perguntas sobre por que estou jantando com outra mulher quando supostamente tenho uma namorada. E o que vamos fazer? Marco passou a mão pelo cabelo, bagunçando o penteado perfeito. Vamos nos tornar públicos hoje. Precisamos ser vistos juntos e precisamos deixar óbvio que somos um casal. Como? Almoço.
Tem um lugar novo no centro da cidade que está sempre lotado de fotógrafos e blogueiros. Vamos lá. Vou te buscar na sua mesa ao meio-dia. Vamos ser carinhosos e à noite, a história será que estou completamente apaixonado pela minha linda assistente. O coração de Emily disparou. Isso é daqui a 3 horas. O que lhe dá tempo para ir à casa e vestir algo mais? Os olhos dele percorreram a saia lápis cinzenta e a blusa branca dela. Algo que não pareça profissional de escritório. Preciso que pareça uma mulher da qual não consigo tirar as mãos. O calor inundou-lhe as bochechas. Não tenho nada assim aqui. Marco pegou o telefone e fez uma ligação. Isabela, preciso que você monte um look. Tamanho 36, sofisticado, mas sexy. Precisa estar neste endereço em 1 hora. Ele disse rapidamente o endereço da casa de Emily e desligou. Vá para casa. Isabela estará lá com algumas opções. Escolha algo que a faça se sentir confiante. Marco, não posso simplesmente sair do trabalho. Você trabalha para mim, Emily. Estou dizendo para você ir para casa e se trocar. Pegue o carro da empresa. Seus olhos suavizaram-se ligeiramente. Por favor. Sei que é muito, mas precisamos vender isso. Ela assentiu e pegou sua bolsa. Estarei de volta ao meio-dia. 1 hora e meia depois, Emily estava em frente ao espelho, mal se reconhecendo. Isabela, quem quer que fosse, tinha um gosto impecável. O vestido era de um verde esmeralda profundo que realçava suas curvas e destacava seus olhos. Tinha um decote em V, que mostrava a pele suficiente para ser interessante sem ser inadequado. A bainha chegava até a metade da coxa e, combinada com sapatos de salto nude, fazia suas pernas parecerem infinitas. Isabela também insistiu em fazer sua maquiagem e cabelo. Seu cabelo loiro caía em ondas suaves ao redor dos ombros, e sua maquiagem era sutil, mas destacava suas feições de uma forma que ela nunca conseguiria sozinha. Você parece uma mulher apaixonada, disse Isabela com um sorriso cúmplice antes de sair. Emily não tinha certeza disso, mas definitivamente parecia uma pessoa diferente. Confiante, bonita, o tipo de mulher que poderia ficar ao lado de Marco Ricci e pertencer àquele lugar. Quando ela voltou ao escritório às 11h55, todas as cabeças se viraram. Ela manteve os olhos fixos à frente, caminhando em direção à sua mesa, mas podia sentir os olhares seguindo-a. A porta de Marco se abriu exatamente ao meio-dia. Ele saiu e parou. Por um longo momento, ele apenas ficou olhando para ela. Seus olhos verdes percorreram seu rosto, desceram pelo corpo e voltaram. E o calor daquele olhar fez sua pele formigar. Emily, disse ele com a voz rouca. Você está linda, tudo bem? De repente, ela se sentiu constrangida sob seu intenso olhar. Ele atravessou a sala em 3 longos passos. Sua mão se aproximou para tocar uma mecha de seu cabelo, deixando-a deslizar por entre seus dedos. Você está absolutamente deslumbrante. A sinceridade em sua voz a fez prender a respiração. Pronta para o almoço. Ele ofereceu o braço e ela o aceitou, muito consciente dos músculos sólidos sob o paletó. Eles atravessaram o escritório juntos, e Emily sentiu todos os olhos voltados para eles. A mão de Marco moveu-se do braço dela para a parte inferior das costas, possessiva e calorosa, guiando-a em direção ao elevador. Uma vez dentro e sozinhos, ele se virou para ela. Ok, regras básicas. Quando chegarmos ao restaurante, vou tocar em você bastante. Segurar sua mão, colocar meu braço ao redor de você, talvez brincar com seu cabelo. O objetivo é parecer tão envolvidos um no outro que qualquer pessoa que estiver olhando saiba que estamos juntos. Eu entendo. E Emily, ele se aproximou. Se alguma coisa te deixar desconfortável, basta apertar minha mão 2 vezes. Esse é o nosso sinal. Eu vou me afastar imediatamente. O fato de ele estar pensando no conforto dela fez seu coração apertar. Obrigada. O restaurante estava exatamente tão lotado quanto Marco havia previsto. Emily avistou pelo menos 3 pessoas com câmeras quando entraram. A recepcionista reconheceu Marco imediatamente e os conduziu a uma mesa de canto que era, de alguma forma, visível e íntima. Marco sentou-se ao lado dela, em vez de em frente, com a coxa pressionada contra a dela, o braço em volta dos ombros dela e a puxou para perto. Sorria, murmurou ele em seu ouvido. Você deve estar louca por mim. Pelo menos essa parte não era difícil de fingir. Eles fizeram o pedido e Marco manteve uma conversa constante, perguntando sobre suas comidas favoritas, seus hobbies,
coisas que ele já deveria saber se estivessem namorando há 6 meses. Ela percebeu que ele estava construindo a história deles, criando detalhes que poderiam usar como referência mais tarde. Me conte algo real, disse ele de repente. Algo que eu não saiba sobre você. Emily torceu o guardanapo no colo. Como o quê? Qualquer coisa. Seus sonhos, seus medos, o que você faz quando não está organizando minha vida. Ela respirou fundo. Eu quero viajar. Nunca saí do país porque sempre estive sem dinheiro ou ocupada demais cuidando da minha irmã. Mas um dia quero conhecer Paris, Florença, Barcelona, todos os lugares sobre os quais só li. A mão de Marco encontrou a dela debaixo da mesa, entrelaçando seus dedos. Sua irmã está doente, doença crônica. Ela tem dias bons e dias ruins. As contas médicas são esmagadoras, mas ela é da família. Ela faria o mesmo por mim. É por isso que você disse sim a isso. Não foi uma pergunta. Parte do motivo, ela admitiu, é que o dinheiro ajuda, mas ela também olhou para ele. Eu confio em você. Sei que isso provavelmente sou estúpido, dado o que você faz, mas trabalho para você há 2 anos. Vi como você trata as pessoas. Você é justo, você cumpre sua palavra. Isso é o que importa. Algo mudou em sua expressão. Seu polegar acariciou os nós dos dedos dela. Você é a única pessoa na minha vida que me vê como mais do que apenas minha reputação. Talvez eles não estejam olhando com atenção suficiente. Ele estudou o rosto dela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Talvez não estejam. A comida chegou, interrompendo o momento. Marco deu a ela um pedaço de seu macarrão, sem tirar os olhos dela enquanto ela pegava o garfo dele. O gesto era íntimo, doméstico, e Emily estava muito ciente das câmeras dos celulares apontadas em sua direção. Você está indo muito bem, disse ele suavemente. Minha mãe vai adorar você. Me fale sobre ela. O que devo saber? Ela é forte. Perdeu meu pai quando eu tinha 15 anos. Criou a mim e minhas 2 irmãs sozinha. Ela tinha 3 empregos para nos alimentar e educar. Tudo o que sou, devo a ela. Sua voz era calorosa e afetuosa. Ela vai te interrogar, estou avisando. Ela vai querer saber tudo sobre sua família, seu passado, suas intenções com o filho dela. Minhas intenções? Emily não conseguiu evitar um sorriso. Ela vai querer ter certeza de que você não está atrás do meu dinheiro. Seus lábios se curvaram. Eu devo dizer a ela que você recusou meus presentes, que você me valoriza pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Bem, essa parte é verdade. Seus olhos se fixaram nos dela. É mesmo, Marco? Eu disse sim por causa do dinheiro. Não vou mentir sobre isso, mas trabalhar para você nos últimos 2 anos foi o melhor emprego que já tive. Você me desafia. Você confia em mim para coisas importantes. Você me vê como competente, não apenas como alguém para servir café. Você é competente, você é brilhante. A mão dele subiu para segurar o rosto dela, e ela sabia que isso era para as câmeras, mas parecia real. Não sei como funcionava antes de você entrar na minha vida. Ela prendeu a respiração. Isso era apenas fingimento, apenas parte da encenação. Mas a maneira como ele a olhava a fazia querer acreditar que era real. Os olhos de Marco baixaram para os lábios dela. Por um momento de tirar o fôlego, ela pensou que ele iria beijá-la ali mesmo no restaurante. Em vez disso, ele se inclinou e pressionou os lábios contra a têmpora dela, deixando-os ali por um tempo. Devemos voltar para o escritório, murmurou ele contra a pele dela. Tenho uma reunião às 14 horas. Eles saíram do restaurante com o braço dele em volta da cintura dela e a cabeça dela no ombro dele. Emily viu pelo menos 5 celulares capturando o momento. No carro de volta ao escritório, Marco verificou seu celular e sorriu. Já está online. Marco Ricci e Mulher Misteriosa esquentam o almoço no Sorellas. Há fotos nossas. Você está linda em todas elas. Emily se inclinou para ver. Nas fotos, ela estava olhando para Marco com uma expressão que fez seu estômago revirar. Ela parecia completamente apaixonada por ele. Perdidamente apaixonada, porque estava. A percepção a atingiu como um golpe físico. Em algum momento entre os 2 anos trabalhando ao lado dele e a sessão de treinos de sábado à noite, ela se apaixonou completamente e irremediavelmente por Marco Ricci. E em 5 dias, ela teria que passar uma semana fingindo que esses sentimentos eram falsos. Emily, você está bem? A mão de Marco tocou seu ombro. Tudo bem, só estou cansada. Ela conseguiu sorrir. Isso é mais intenso do que eu esperava. É só por uma semana. Depois, tudo volta ao normal. Normal, certo?
exceto que nada jamais pareceria normal novamente. De volta ao escritório, Emily trocou de roupa, vestindo as roupas extras que guardava na gaveta da mesa. De volta à sua saia lápis e blusas seguras. De volta a ser apenas a assistente. Mas quando ela percebeu que Marco a observava pela janela do escritório, o calor em seus olhos sugeria que talvez ele também não estivesse pronto para que as coisas voltassem ao normal. Seu celular vibrou com uma mensagem dele. Jantar hoje à noite na minha casa às 20 horas. Precisamos praticar mais antes de sexta-feira. Praticar. Era só isso. Praticar para uma performance que terminaria com seu coração em pedaços. Ela digitou de volta. Estarei lá. Por que escolha ela tinha? Ela já tinha concordado. Já tinha recebido metade do dinheiro. Já se tinha apaixonado por um homem que nunca a veria como mais do que sua assistente conveniente e confiável. Emily olhou para a tela do computador, tentando se concentrar no trabalho. Mas tudo o que conseguia pensar era na noite de hoje. Mais prática. Mais as mãos de Marco em seu corpo. Mais fingir que aquilo era real, quando na verdade estava a destruí-la. E o pior de tudo, ela não trocaria aquilo por nada. Uma semana com Marco a olhar para ela como se ela fosse importante, mesmo que fosse tudo fingimento, valia qualquer desgosto que a esperasse no final. Ela só tinha de se lembrar de proteger o que restava do seu coração quando tudo acabasse, se é que restava alguma coisa para proteger. O que acontecerá quando Emily e Marco voltarem a ensaiar o papel de casal esta noite? E por quanto tempo ela conseguiria esconder seus verdadeiros sentimentos? Emily trocou de roupa mais 3 vezes antes que o motorista de Marco chegasse às 19h30. Ela finalmente escolheu um jeans escuro e um suéter rosa claro que a fazia se sentir feminina sem esforço. Suas mãos tremiam enquanto ela passava brilho labial no banco de trás do carro. Quando ela saiu do elevador e entrou na cobertura de Marco, ele estava esperando por ela com 2 taças de vinho já servidas. Mas algo estava diferente naquela noite. Ele parecia tenso, com os ombros rígidos, e já havia afrouxado a gravata, como se estivesse puxando-a. "Obrigado por vir", disse ele, entregando-lhe uma taça. "Sei que foi em cima da hora." "Tudo bem, o que precisamos praticar?" Marco tomou um longo gole de vinho. "Tudo. Minha irmã Lúcia ligou hoje. Ela já está desconfiada. Ela disse, nunca mencionei você antes, nunca levei ninguém para eventos familiares. E de repente vou levar uma namorada para o aniversário da mamãe. O que você disse a ela? Que eu estava guardando você para mim porque não queria compartilhar você com minha família maluca ainda." Ele colocou a taça na mesa e se aproximou. "Mas ela vai ficar de olho em nós como um falcão. Lucia consegue detectar uma mentira a quilômetros de distância. Se não formos completamente convincentes, ela vai nos expor na frente de todos." O estômago de Emily revirou. "Então, o que fazemos? Precisamos nos conhecer. Conhecer-nos de verdade. Não apenas as coisas superficiais, mas os detalhes que os casais sabem. Seu filme favorito? O que você come no café da manhã? Como você toma seu café? De que lado da cama você dorme?" "Do lado direito", disse Emily automaticamente. "E eu já sei que você toma seu café puro, sem açúcar. Você odeia reuniões no café da manhã porque não acorda completamente antes das 9 horas. Seu filme favorito é O Poderoso Chefão, o que é previsível. Mas você também assistiu Orgulho e Preconceito pelo menos 2 vezes porque sua mãe adora esse filme." Marco ficou olhando para ela. "Como você sabe sobre Orgulho e Preconceito?" "Sou sua assistente há 2 anos. Sei tudo sobre você." As palavras saíram mais suaves do que ela pretendia. "Sei que você é canhoto, mas aprendeu a atirar com a mão direita porque seu pai disse que era uma habilidade útil. Sei que você odeia gravatas, mas usa porque elas inspiram respeito. Sei que você manda flores para sua mãe todos os domingos e acha que ninguém percebe, mas sou eu quem as encomenda." Algo passou pelo rosto dele. "Você presta atenção. É meu trabalho." "Não", ele disse baixinho. "É mais do que isso, você se importa." O ar entre eles parecia carregado. Emily tomou um gole de vinho, precisando fazer algo com as mãos. "Me conte sobre sua família", disse Marco, sentando-se no sofá e dando um tapinha no espaço ao lado dele. "Preciso saber tudo para poder falar sobre eles naturalmente." Emily sentou-se cruzando as pernas. "Não há muito o que contar. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 20 anos. Minha irmã Claire tinha 17. Eu abandonei a faculdade para cuidar dela,
Trabalhei em 3 empregos para nos manter. Ela adoeceu 2 anos depois, e as contas continuaram se acumulando. Foi quando você veio trabalhar para mim. Você pagava melhor do que qualquer outro lugar e não fazia muitas perguntas sobre minha falta de diploma. Ela sorriu levemente. A melhor decisão que já tomei. A mão de Marco encontrou a dela, seus dedos quentes e fortes. Sinto muito pelos seus pais. Deve ter sido devastador. Foi, mas Clary e eu sobrevivemos. Somos fortes. Ela olhou para as mãos entrelaçadas. Ela é a única família que me resta. É por isso que o dinheiro deste acordo significa tanto. Finalmente posso dar a ela o tratamento de que precisa. Depois desta semana, se precisar de mais, me diga. Eu ajudarei. Os olhos de Emily se fixaram nos dele. Marco, não. Você já está me pagando $50.000. Estou falando sério, Emily. A saúde da sua irmã é importante. Você não deveria ter que escolher entre ela e sua própria segurança financeira. Seu polegar acariciou os nós dos dedos dela. Deixe-me ajudar, por favor. A sinceridade em sua voz fez sua garganta apertar. Por que você faria isso? Porque você é importante para mim. As palavras pairaram no ar entre eles. Você não é apenas minha assistente. Você é alguém em quem confio. Alguém que respeito. Alguém que... Ele parou de falar, cerrando os dentes. Alguém que você o quê? Marco levantou-se abruptamente, indo até a janela. Devemos praticar mais exercícios físicos. Minha família vai esperar que estejamos à vontade um com o outro. A mudança de assunto foi óbvia, mas Emily deixou passar. Ela se levantou e foi se juntar a ele na janela, com as luzes da cidade cintilando abaixo deles. O que você tem em mente? Ela perguntou. Ele se virou para encará-la e a intensidade em seus olhos verdes fez com que ela prendesse a respiração. Dançar? Minha mãe vai insistir para que dancemos na festa de aniversário. Haverá música e todos estarão assistindo. Não sou um bom dançarino. Eu vou conduzir. Você só precisa confiar em mim. Ele pegou seu celular e começou a tocar música em alto-falantes escondidos pela sala. Algo lento e romântico preencheu o espaço. Marco estendeu a mão. Venha cá. Emily a aceitou e ele a puxou para perto, uma mão pousando em sua cintura, a outra segurando a mão dela contra seu peito. Eles começaram a se mover e ela ficou surpresa com o quão natural parecia. Ele a conduzia com facilidade, seu corpo guiando o dela, e ela se viu relaxando contra ele. Viu, ele murmurou. Você tem um talento natural ou ele é muito bom em conduzir? Sua mão nas costas dela a pressionou mais perto até que quase não havia espaço entre eles. Ela podia sentir o calor do corpo dele, cheirar sua colônia, sentir o batimento constante do coração dele sob a palma da mão. Emily, ele disse suavemente. Posso te perguntar algo pessoal? Claro, você já se apaixonou? A pergunta a pegou de surpresa. Eles continuaram balançando, mas sua mente estava acelerada. Uma vez, há muito tempo. Não deu certo. O que aconteceu? Ele queria alguém mais emocionante. Alguém que pudesse largar tudo e viajar com ele, que não tivesse responsabilidades que aprendessem. Ela manteve os olhos no peito de Marco. Ele disse que eu era muito séria, muito focada em cuidar de todos os outros, que tinha esquecido como viver. A mão de Marco subiu para segurar seu rosto, inclinando-o para que ela tivesse que olhar nos olhos dele. Ele era um idiota. Cuidar das pessoas que você ama não é uma falha. É uma força. É lindo. Seu coração disparou. Marco, estou falando sério. Qualquer homem que não conseguisse ver o quanto você é incrível não merecia você. O polegar dele acariciou sua bochecha. Você é inteligente, capaz, leal. Você é linda por dentro e por fora. E a maneira como você ama sua irmã, a maneira como você sacrificaria qualquer coisa por ela. Isso não é algo pelo qual você deva se desculpar. É algo para se celebrar. Os olhos de Emily ardiam com lágrimas. Ninguém jamais havia dito algo assim para ela antes. Ninguém jamais a fez sentir que suas escolhas eram admiráveis, em vez de limitantes. Obrigada, ela sussurrou. Eles haviam parado de dançar, mas ainda balançavam levemente, presos na órbita um do outro. Os olhos de Marco baixaram para os lábios dela, e dessa vez ela sabia que ele iria beijá-la. Ela podia ver isso pela maneira como sua respiração mudou, pela maneira como sua mão apertou suas costas. Seu coração batia tão forte que ela achou que fosse explodir do peito. Era isso, o momento em que tudo mudaria.
Marco se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar. Mas ela não queria se afastar. Ela queria isso mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela quando o telefone dele tocou. Ambos congelaram. O feitiço se quebrou. Marco deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo. Preciso atender. É minha irmã. Emily assentiu, cruzando os braços ao redor do corpo enquanto ele se afastava para atender a ligação. Lucia, o que aconteceu? Sua voz mudou para o modo irmão mais velho. Calma. O que aconteceu? Emily observou sua expressão escurecer. Ele fez o quê? Aquele filho da... Ele respirou fundo, claramente tentando se acalmar. Tudo bem, está tudo bem. Você e as crianças venham ficar comigo hoje à noite. Vou mandar um carro. Não, não me importo com a hora. Você é minha irmã. Sempre terei espaço para você. Ele ouviu por mais um momento. Também te amo. O carro estará aí em 20 minutos. Quando desligou, seu maxilar estava tenso de raiva. Meu cunhado é um caso sério. Ele ficou bêbado e começou a jogar coisas. Lucia pegou as crianças e foi embora. Meu Deus, ela está bem? Fisicamente, sim, mas ela está apavorada. Ele olhou para Emily. Sinto muito, mas preciso ir. Claro, sua família precisa de você. Emily pegou a bolsa. Vou sair do seu caminho. Emily, espere. Marco segurou a mão dela. Venha comigo buscá-los. Lucia tem pedido para conhecê-la e ter outra mulher por perto pode ajudá-la a se sentir mais à vontade. Tem certeza? Não quero me intrometer em uma crise familiar. Você é minha namorada, lembra? Crises familiares fazem parte do pacote. Seus olhos imploravam por ela. Por favor, eu preciso do seu apoio. Emily assentiu. Ok, vamos lá. 20 minutos depois, eles estavam no carro de Marco indo em direção ao Brooklyn. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a mão de Emily. Ela podia sentir a tensão emanando dele. Ele sempre foi assim, disse Marco baixinho. Bebe demais, fica malvado. Já disse centenas de vezes para Lucia deixá-lo, mas ela continua esperando que ele mude. É difícil deixar alguém quando você ama essa pessoa. O amor não deveria doer assim. Eles pararam em frente a uma casa modesta em Bay Ridge. Uma mulher estava na varanda com 2 crianças agarradas a ela. Mesmo no escuro, Emily podia ver a semelhança familiar. Lucia tinha o cabelo escuro e os traços marcantes de Marco, mas seus olhos estavam tristes. Marco saiu do carro antes que Emily pudesse piscar, abraçando sua irmã. Eu estou aqui. Você está segura agora. As crianças, um menino de cerca de 8 anos e uma menina de cerca de 5, observavam com os olhos arregalados. Emily se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao nível delas. Olá, disse ela suavemente. Sou a Emily. Seu tio Marco me pediu para vir ajudar. Vocês estão bem? A menina acenou com a cabeça, segurando um coelho de pelúcia. Papai estava gritando. Eu sei, querida, mas você está segura agora. Seu tio vai cuidar de tudo. Marco colocou as malas no carro enquanto Lucia prendia as crianças no banco de trás. Quando ela subiu no banco do passageiro da frente, seus olhos pousaram em Emily com curiosidade. Então você é a famosa Emily, disse Lucia. Marco não para de falar de você. Emily sentiu suas bochechas esquentarem. Que gentil da parte dele. Gentil não é uma palavra que eu costumo associar ao meu irmão, disse Lucia com um sorriso fraco. Mas com você, ele é diferente. Mais gentil. Marco sentou-se no banco do motorista e imediatamente segurou a mão de Emily. Todos colocaram o cinto de segurança. Vamos levá-los para casa. De volta à cobertura, Marco acomodou as crianças em um dos quartos de hóspedes, enquanto Emily preparava chocolate quente na cozinha. Lúcia se juntou a ela, cruzando os braços em volta do corpo. Obrigada por estar aqui, disse Lucia. Eu sei que não era assim que você queria passar a noite. Você está brincando? Sua família precisava de ajuda. Claro que estou aqui. Lucia estudou. Você é boa para ele. Sabe, eu nunca vi Marco deixar ninguém chegar tão perto antes. Ele é sempre tão cauteloso, tão cuidadoso. Mas com você, ele é verdadeiro. O coração de Emily doeu. Se ao menos Lucia soubesse a verdade. Que tudo isso era fingimento. Que em menos de uma semana, ela teria saído da vida de Marco. Ele é um bom homem, disse Emily baixinho. Melhor do que a maioria das pessoas imagina. Ele praticamente criou a mim e a nossa irmã mais nova depois que nosso pai morreu. Ele abriu mão de muitas coisas para garantir que ficássemos bem. Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas.
E agora estou de volta ao ponto de partida, precisando que ele me salve. Ei! Emily pegou a mão de Lucia. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Você protegeu seus filhos esta noite. Você os tirou de uma situação perigosa. Isso é força. Lucia apertou sua mão. Eu entendo porque ele te ama. As palavras atingiram Emily como um soco no peito, porque Marco não a amava. Tudo isso era uma encenação, um acordo comercial. Ela não podia se permitir esquecer isso. Marco apareceu na porta da cozinha. As crianças estão dormindo. Lucia, seu quarto está pronto quando você quiser. Acho que vou dormir agora. Lucia abraçou seu irmão com força. Obrigada por tudo, como sempre. Sempre. Ele prometeu. Quando Lucia desapareceu no corredor, Marco se virou para Emily. Seus olhos estavam cansados, o peso do mundo sobre seus ombros. Você foi incrível esta noite, disse ele. Com as crianças, com Lucia, você simplesmente interveio e ajudou como se fosse a coisa mais natural do mundo. É isso que a família faz, mesmo uma família falsa. Algo doloroso passou por seu rosto. Certo, falsa. A palavra pairou entre eles, carregada de significado. Nenhum dos dois queria examinar. Eu deveria ir, disse Emily. É tarde e você precisa ficar aqui para sua irmã. Fique. A palavra saiu áspera. Por favor, eu preciso de companhia e é quase meia-noite. Você pode ficar no outro quarto de hóspedes. Emily sabia que deveria dizer não. Sabia que cada momento que passava com ele tornava isso mais difícil. Mas a vulnerabilidade em seus olhos a derrubou. Tudo bem, eu vou ficar. Alívio inundou suas feições. Obrigado. Ele a levou até um quarto que era maior do que todo o apartamento dela, com um banheiro anexo equipado com tudo o que ela poderia precisar. Mas quando ele se virou para sair, Emily segurou sua mão. Marco, você está bem? Ele olhou para as mãos entrelaçadas, depois voltou a olhar para o rosto dela. Agora estou. Ter você aqui ajuda. Você ajuda? Ele levou a mão dela aos lábios e deu um beijo suave nos nós dos dedos. O gesto foi tão terno, tão real, que Emily esqueceu como respirar. Boa noite, Emily, murmurou ele. Boa noite. Quando ele saiu, Emily sentou-se na beira da cama, com a mão pressionada contra o peito, o coração acelerado e a mente girando. Aquela noite havia mudado algo entre eles. As linhas estavam se confundindo, e ela não tinha certeza de onde terminava a farsa e começava a realidade. Em 4 dias, eles partiriam para os Hamptons. 4 dias para se preparar para uma semana fingindo estar apaixonada. O problema era que Emily não tinha mais certeza de que estava fingindo. O que aconteceria quando as linhas entre o falso e o real se tornassem impossíveis de distinguir? E como Emily sobreviveria à semana que se aproximava, quando seu coração já era dele? Emily acordou com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o cheiro de café. Por um momento de desorientação, ela não conseguiu se lembrar onde estava. Então, tudo voltou à sua mente. A cobertura de Marco, Lucia e as crianças. A maneira como ele beijou seus dedos e olhou para ela como se ela fosse algo precioso. Ela pegou seu celular na mesinha de cabeceira. 7h15. Ela tinha roupas no escritório, mas aparecer com o jeans e o suéter da noite anterior levantaria perguntas que ela não queria responder. Uma batida suave na porta a fez pular. Emily, você está acordada? A voz de Marco estava abafada, através da madeira. Sim, entre. A porta se abriu e Marco apareceu com uma caneca de café e uma sacola de compras. Ele já tinha tomado banho e se trocado. Seu cabelo ainda estava úmido, vestindo jeans e uma camiseta azul marinho que se ajustava ao seu corpo musculoso de uma forma que deveria ser ilegal. Bom dia, disse ele, colocando o café na mesinha de cabeceira. Mandei entregar algumas roupas para você. Devem ser do seu tamanho. Achei que você não fosse querer usar a roupa de ontem para trabalhar. Emily sentou-se, bem ciente de que seu cabelo provavelmente estava um desastre e que ela não estava maquiada. Você não precisava fazer isso. Eu quis fazer isso. Seus olhos percorreram o rosto dela e algo caloroso brilhou neles. Você está linda pela manhã. As bochechas dela esquentaram. Pareço que acabei de sair da cama. Exatamente. Ele sentou-se na beira da cama, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Gosto de ver você assim, relaxada, real. A intimidade do momento fez seu coração acelerar. Isso não era para se exibir. Não havia ninguém para quem se exibir. Eram apenas eles. Como está a Lucia? Perguntou Emily, precisando quebrar a tensão. Ainda está dormindo.
As crianças estão acordadas assistindo desenhos animados. Fiz panquecas para elas, o que aparentemente me torna o melhor tio do mundo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ela vai pedir o divórcio hoje. Já liguei para meu advogado. Ótimo! Ela merece algo melhor. Ela merece, e agora tem. Não vou deixar aquele bastardo chegar perto dela ou das crianças novamente. O tom protetor em sua voz causou arrepios na espinha de Emily. Esse era o homem por trás da reputação. Aquele que cuidava de sua família, não importasse o que acontecesse. Você é um bom irmão, eu tento. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seus dedos demorando-se em seu queixo. Obrigado por estar aqui ontem à noite. Significou muito para todos nós. Eu não teria estado em nenhum outro lugar. Seus olhos procuraram os dela. Emily, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Esse acordo que temos, esse relacionamento falso, como você se sente em relação a isso? Sério? Seu coração disparou. O que você quer dizer? Quero dizer que ontem à noite pareceu real. Você com minha família, cuidando das crianças, apoiando Lucia. Não parecia que estava atuando. Seu polegar acariciou a bochecha dela. E no sábado à noite, quando praticamos dança, quando quase te beijei, também não parecia que estava atuando. Emily não conseguia respirar. Ele estava dizendo o que ela pensava que ele estava dizendo, Marco. O telefone dele tocou, quebrando o momento. Ele o tirou do bolso e xingou baixinho. É minha outra irmã, Diana. Preciso atender. Ela provavelmente soube sobre Lucia. Claro, ele já estava de pé, atendendo a ligação, quando saiu da sala. Nossa, calma. Sim, ela está aqui. Ela está bem. Emily se jogou na cama, com o coração batendo forte. O que tinha acabado de acontecer? Marco estava prestes a dizer que tinha sentimentos reais por ela. Ou ela estava interpretando demais tudo porque queria que fosse verdade. Ela se forçou a se levantar e verificar a sacola de compras. Dentro havia um lindo vestido creme com um corpete justo e saia esvoaçante, junto com sapatos combinando e até mesmo roupas íntimas do seu tamanho exato. Havia um bilhete dentro. Achei que você gostaria de algo que a fizesse se sentir tão bonita quanto você é. Amém. Emily apertou o bilhete contra o peito. Esse homem iria destruí-la. Ela tomou banho e se vestiu, dedicando tempo ao cabelo e usando os produtos de maquiagem que também haviam sido cuidadosamente incluídos. Quando saiu, eu encontrou Marco na cozinha com as duas crianças. A menina, cujo nome ela descobriu ser Sofia, estava sentada na bancada ajudando-o a quebrar ovos, enquanto o menino Antônio arrumava a mesa. Emily. Sofia gritou quando a viu. Você parece uma princesa. Obrigada, querida. Você também está muito bonita. Marco se virou do fogão e o olhar que ele lançou a fez sentir as pernas bambas. Seus olhos percorreram lentamente o rosto dela até os sapatos e voltaram, aquecendo a cada centímetro. Bonita nem chega a descrever, disse ele com a voz rouca. Antônio fez uma careta. Tio Marco, você está olhando para ela como o papai olha para a mamãe quando eles estão prestes a se beijar. É nojento. Emily riu. Mas Marco apenas sorriu. Isso é porque sua tia Emily é minha namorada e namoradas devem ser beijadas. Você vai se casar com ela? Sofia perguntou inocentemente. Mamãe diz que quando as pessoas se amam, elas se casam. Os olhos de Marco fixaram-se nos de Emily. Talvez um dia princesa, se ela me aceitar. As palavras eram para as crianças, Emily lembrou a si mesma. Apenas parte da encenação. Mas a maneira como ele a olhava a fez pensar. Lúcia apareceu na porta, parecendo melhor do que na noite anterior, mas ainda exausta. Bom dia. Desculpem por ter dormido mais do que pretendia. Você precisava, disse Marco, indo abraçar a irmã. O café está pronto e estou fazendo ovos. Todos se sentaram para tomar café da manhã juntos, e Emily ficou impressionada com o quão natural tudo parecia. A conversa descontraída, a maneira como Marco brincava com os sobrinhos e fazia a sobrinha rir, a maneira como Lucia ficava olhando entre Emily e Marco com sorrisos cúmplices. Era assim que uma família parecia. Era assim que o amor parecia. E em 3 dias, Emily fingiria fazer parte dessa família. Fingiria que Marco a amava, fingiria que pertencia àquele lugar. Depois do café da manhã, Marco insistiu em levar Emily ao trabalho. No carro, ele estendeu a mão e segurou a dela. Sei que hoje foi um dia difícil, disse ele. Acordar na minha casa, tomar café da manhã com a família,
Mas você lidou com tudo isso perfeitamente. Lucia me mandou uma mensagem enquanto você tomava banho. Ela disse que já ama você. Ela é maravilhosa. Toda a sua família é. Eles vão adorar você neste fim de semana. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando seus dedos como havia feito na noite anterior. Só mais 3 dias e estaremos nos Hamptons. Você está pronta? Não. Ela não estava pronta de jeito nenhum, mas acenou com a cabeça mesmo assim. Pronta como nunca estive. No escritório, espalhou-se a notícia sobre as fotos do almoço de ontem. Emily podia sentir os sussurros a segui-la enquanto caminhava para a sua secretária. Várias pessoas pararam para a felicitar, tentando obter detalhes que ela não revelou. Por volta do meio-dia, um enorme ramo de rosas chegou à sua secretária. O cartão dizia: "Obrigado pela noite passada, por estar presente quando minha família precisou de você, por ser você mesma. Ame alguém apaixonado", disse sua colega de trabalho Jennifer, olhando para as flores. "Marco Ricci não me parece do tipo romântico, mas essas flores são lindas." "Ele tem seus momentos", disse Emily, incapaz de esconder o sorriso do rosto. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marco. "Jantar hoje à noite, na minha casa novamente. Só nós dois desta vez, prometo." Seus dedos tremiam enquanto ela digitava a resposta. "E a Lúcia e as crianças? Elas vão ficar na minha outra casa, no Brooklyn. Queria dar um tempo para elas. Além disso, quero você só para mim por algumas horas." Seu coração acelerou. "Ok, a que horas?" "Às 7. E Emily, vista aquele vestido verde de ontem, não consigo parar de pensar em você com ele." Ela ficou olhando para a mensagem, lendo-a 3 vezes. Isso não parecia um acordo de negócios. Parecia um homem que queria vê-la. Ver ela de verdade. A tarde passou lentamente. Emily tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava vagando para a noite, para Marco. Para o jeito como ele a olhou naquela manhã, como se ela fosse tudo o que ele estava procurando. Às 6 horas, ela foi para casa se trocar. O vestido verde estava na lavanderia, então ela escolheu outro. Preto, justo, com um decote que mostrava o suficiente para ser interessante. Ela dedicou mais tempo à maquiagem e ao cabelo, dizendo a si mesma que não era porque queria que Marco a olhasse da mesma forma que no restaurante, mas estava mentindo para si mesma. O motorista dele a buscou às 18h45 e ela ficou com o estômago embrulhado durante todo o trajeto. Quando saiu do elevador, Marco estava esperando. Ele estava vestindo jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. "Oi", disse ele com voz suave. "Oi." Eles ficaram ali por um momento, apenas se olhando. O ar parecia carregado com algo que Emily não sabia nomear, mas queria desesperadamente entender. "Entre", disse Marco finalmente, dando um passo para o lado. "Eu cozinhei." "Você cozinhou?" "Não fique tão surpresa. Sou italiano. Cozinhar está no meu sangue." Ele a levou até a sala de jantar, onde a mesa estava posta com velas e vinho. "Fiz macarrão, receita da minha mãe." Eles se sentaram e a comida estava incrível, rica e saborosa, o tipo de refeição que tinha gosto de amor e tradição. Enquanto comiam, Marco perguntou sobre o dia dela, seus sonhos, suas lembranças favoritas. E ele ouviu. Ouviu de verdade, como se cada palavra fosse importante. "Me conte sobre seus pais", disse ele durante a sobremesa. "Como eles eram?" Emily sorriu, a pergunta trazendo à tona memórias que ela normalmente mantinha guardadas. "Meu pai era professor de história. Ele conseguia dar vida ao passado com suas histórias. Minha mãe era enfermeira. Ela trabalhava muitas horas, mas sempre arranjava tempo para nós." Sua voz ficou embargada. "Eles estavam dançando na cozinha quando eu fui para a faculdade. Essa é a minha última lembrança deles juntos. Felizes no amor." "Eu não sabia que nunca mais os veria." A mão de Marco cobriu a dela. "Sinto muito. Eles tiveram 16 anos juntos. Isso é mais do que muitas pessoas têm." Ela olhou para ele. "Você já se apaixonou, Marco?" Realmente se apaixonou. Ele ficou em silêncio por um longo momento. "Acho que já estive uma vez. O nome dela era Catherine. Namoramos por 2 anos. Eu estava pronto para pedi-la em casamento. Seu maxilar se contraiu. Então descobri que ela estava passando informações sobre meus negócios para um rival. Ela estava me usando o tempo todo. Marco, isso é horrível."
Isso me ensinou a ser cuidadoso, a não confiar facilmente, a manter as pessoas à distância. Seus olhos encontraram os dela até você. Sua respiração me prendeu. Você é diferente, Emily. Você viu todos os meus lados. O empresário, o irmão, o filho. E você nunca pediu nada. Nunca tentou me usar. Você apenas aparece dia após dia e torna minha vida melhor por estar nela. Esse é o meu trabalho. Não. Ele se levantou e contornou a mesa, puxando-a para que se levantasse. Há muito tempo isso deixou de ser apenas um trabalho para nós dois. Não finja que não sente isso entre nós. O coração dela batia forte. Marco, temos um acordo comercial. Dane-se o acordo. As mãos dele subiram para emoldurar o rosto dela. Estou cansado de fingir. Cansado de mentir para mim mesmo. Emily, Seu telefone tocou novamente. Desta vez, o toque o deixou tenso. É minha mãe. Tenho que atender. Ele se afastou e Emily cruzou os braços. Estava prestes a dizer o que ela pensava. Que tinha sentimentos reais por ela. Oi, mãe, disse Marco com voz calorosa. Sim, também estou animado para este fim de semana. Claro, vou levar a Emily. Você vai adorá-la. Ele ouviu por um momento, depois riu. Mãe, não vou discutir isso. Sim, ela é especial, muito especial. Vejo você na sexta-feira. Quando desligou, ele se virou para Emily. O momento havia acabado, mas a intensidade em seus olhos permanecia. Precisamos sair na sexta-feira ao meio-dia, disse ele. A festa é no sábado à noite, mas minha mãe quer passar um tempo conosco antes que todo o caos comece. Tudo bem, Emily. Ele diminuiu a distância entre eles novamente. O que eu estava prestes a dizer antes, não diga. Ela colocou a mão no peito dele, sentindo seu coração acelerado. Por favor, não diga isso a menos que seja sincero. A menos que isso seja real e não apenas parte da encenação. A mão dele cobriu a dela. E se eu dissesse que é a coisa mais real que senti em anos? Ela olhou para ele, procurando em seu rosto qualquer sinal de que ele estivesse brincando com ela. Mas tudo o que ela viu foi sinceridade, vulnerabilidade, desejo. Então eu diria que estou apavorada, ela sussurrou, porque em 2 dias vamos passar uma semana fingindo. E eu não sei mais fingir quando tudo o que sinto é real. Os olhos de Marco escureceram. Sua mão deslizou pelos cabelos dela, inclinando o rosto dela para o dele. Então vamos parar de fingir. Desta vez, quando ele se inclinou, nada os interrompeu. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que roubou seu fôlego e sua sanidade. Começou com um questionamento gentil. Mas quando ela respondeu, envolvendo seus braços em torno do pescoço dele, aprofundou-se em algo que deixou seus joelhos fracos. Isso não era prática. Isso não era para aparentar. Isso era real. Marco a beijou como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Seus braços envolveram a cintura dela, puxando-a contra ele, e ela podia sentir o corpo musculoso dele, a força em suas mãos, o desespero na maneira como a segurava. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, ele pressionou a testa contra a dela. Isso foi real, disse ele com a voz rouca. Diga que você também sentiu. Eu senti. Sua voz tremia. Marco, o que estamos fazendo? Não sei, mas sei que não quero parar. Ele se afastou para olhá-la. Venha para os Hamptons comigo. Não como minha namorada falsa, mas como minha namorada de verdade. Vamos ver no que isso vai dar. O coração de Emily disparou e afundou ao mesmo tempo. E o dinheiro? O acordo. Fique com ele. Não me importo com isso. Eu me importo com você. Seu polegar acariciou os lábios inchados dela. Quero que isso seja real, Emily. Quero que a gente seja real. Ela também queria isso mais do que tudo. Mas o medo a impedia. E se não der certo? E se tentarmos isso e der errado? Não posso perder meu emprego. Não posso perder você da minha vida. Você não vai perder, eu prometo. Aconteça o que acontecer, você sempre terá um lugar comigo. Mas, Emily, acho que podemos ser algo incrível juntos. Você não quer descobrir? Ela queria. Deus, ela queria. Sim, ela suspirou. Sim, eu quero descobrir. O sorriso de Marco era brilhante. Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, mais doce, como se tivesse todo o tempo do mundo para explorar sua boca e aprender o que a fazia suspirar. Quando eles pararam para respirar, Emily estava tonta de felicidade e terror em igual medida. 2 dias.
Eles tinham 2 dias antes de partirem para os Hamptons. 2 dias antes de entrarem na casa da família dele como um casal de verdade, não um falso. 2 dias para descobrir se isso era o começo de algo lindo ou o maior erro da vida dela. Tudo mudou entre Emily e Marco. Mas será que o novo relacionamento real deles sobreviverá à pressão de conhecer a família dele? E o que acontecerá quando o acordo falso se tornar a nova realidade deles? A manhã de sexta-feira chegou rápido demais. Emily estava em seu quarto olhando para a mala, com o estômago embrulhado de nervosismo. Em 2 horas, o motorista de Marco iria buscá-la. Em 4 horas, eles estariam na propriedade da família dele nos Hamptons como um casal de verdade. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marco. Pronta para isso? Não tem mais volta agora. Ela sorriu, apesar do nervosismo, e respondeu. Pronta? Aterrorizada, mas pronta. Ótimo, porque acabei de contar a verdade para minha mãe. O coração de Emily parou. Que verdade? Que você não é apenas minha namorada. Que você é a mulher por quem estou me apaixonando. Ela ficou olhando para as palavras, lendo-as repetidamente, se apaixonando por ela. Outra mensagem chegou. É demais. Desculpe, não consigo mais me conter. Vejo você em breve. Emily pressionou o telefone contra o peito. Isso estava realmente acontecendo. Marco Ricci estava se apaixonando por ela. A viagem até os Hamptons foi linda. O final da primavera havia pintado tudo de verde e dourado, e o oceano brilhava à distância. Marco segurou sua mão durante todo o trajeto, traçando círculos com o polegar em sua pele. Você está quieta, disse ele. Está com dúvidas? Não, só estou pensando em conhecer sua mãe. Sério? Conhecê-la? Não como sua assistente, mas como sua namorada. Ela vai adorar você. Eu disse que ela já gosta de você pelas suas ligações. Ele lhe levou a mão dela aos lábios. E mesmo que ela não gostasse, isso não mudaria o que sinto. A propriedade deixou Emily sem fôlego. Era enorme, toda em pedra branca e persianas azuis, com jardins que pareciam saídos de um filme. Uma mulher estava parada na escadaria da frente esperando. Mesmo à distância, Emily podia ver que ela era linda, com cabelos escuros com mechas prateadas e os olhos verdes de Marco. É minha mãe, disse Marco com voz calorosa e afetuosa. Pronta? Emily assentiu e eles saíram do carro. Marco imediatamente passou o braço pela cintura dela, puxando-a para perto enquanto se aproximavam. Marco, sua mãe desceu correndo os degraus e o abraçou. Meu menino, finalmente em casa. Oi, mãe, sentiu minha falta? Sempre. Ela se afastou e se virou para Emily, com os olhos brilhando. E você deve ser Emily. Venha cá. Deixe-me olhar para você. Emily deu um passo à frente e a mãe de Marco pegou suas 2 mãos, estudando seu rosto com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Linda, ela finalmente disse. E olhos gentis. Sempre consigo perceber o caráter das pessoas pelos olhos. Ela puxou Emily para um abraço que cheirava a baunilha e lar. Bem-vinda à família, querida. Sou a Rosa. Obrigada por me receber, Sra. Reati. Rosa, por favor, Sra. Ricci me faz sentir velha. Ela passou o braço pelo de Emily. Venha, vou mostrar seu quarto. Marco, traga as malas. Mãe, posso pedir para alguém trazer? Sua namorada dirigiu 3 horas. Você pode carregar a mala dela. Rosa piscou para Emily. Eu o criei bem, mas às vezes ele se esquece. Marco apenas riu e pegou as malas, seguindo Rosa, que conduzia Emily para dentro. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Tetos altos, móveis elegantes, fotos de família cobrindo todas as superfícies. Rosa manteve uma conversa constante, apontando para fotos e contando histórias. Esses são você e Marco na formatura, disse Emily, parando em uma foto. Marco parecia jovem, talvez com 20 anos, com o braço em volta de sua mãe radiante. A primeira pessoa da nossa família a terminar a faculdade, disse Rosa com orgulho. Seu pai teria ficado muito orgulhoso. Eles subiram as escadas até o 2º andar e Rosa abriu a porta de um lindo quarto com janelas com vista para o mar. Este é o quarto de hóspedes, disse Rosa, colocando a bolsa de Emily sobre a cômoda. Marco apareceu na porta com as malas. Mãe, achei que Emily ficaria no meu quarto. Rosa ergueu as sobrancelhas. Marco Antônio Reati. Posso ser moderna, mas não tanto assim. Emily é uma hóspede nesta casa e os hóspedes têm seus próprios quartos. Você pode sobreviver algumas noites sem ela.
As bochechas de Emily ficaram vermelhas, mas Marco apenas sorriu. Valeu a pena tentar. Saia! Deixe Emily se acomodar. Rosa o dispensou e voltou-se para Emily com uma expressão mais suave. Espero que você não se importe. Sou um pouco antiquada nessas coisas, de forma alguma. Eu entendo perfeitamente. Ótimo. Agora descanse um pouco. O jantar é às 7. Só a família hoje à noite. Amanhã é a grande festa com todos. Ela apertou a mão de Emily. Emily, estou tão feliz por você estar aqui. Marco está diferente desde que te conheceu. Mais leve, feliz. É tudo o que uma mãe quer para o filho. Quando Rosa saiu, Emily sentou-se na cama e exalou. O primeiro obstáculo foi superado. Rosa parecia gostar genuinamente dela. Uma batida suave a fez olhar para cima. Marco estava parado na porta com uma expressão terna. Posso entrar? Claro. Ele fechou a porta atrás de si e atravessou o quarto até ela, puxando-a para que se levantasse e a abraçando. Você foi perfeita com minha mãe. Ela é maravilhosa. Ela é mesmo. E ela está certa. Sabe, eu tenho sido diferente desde que você entrou na minha vida. Suas mãos emolduraram o rosto dela. Mais feliz, mais completo, como se estivesse faltando algo, e eu nem soubesse até encontrar você. A garganta de Emily apertou. Marco, sei que concordamos em ir devagar para ver no que vai dar. Mas, Emily, preciso que você saiba uma coisa. Seus olhos verdes queimavam nos dela. Isso não é casual para mim. O que sinto por você não é algo de que posso simplesmente me afastar. Você entrou na minha pele, no meu coração, e não quero você em nenhum outro lugar. Não quero estar em nenhum outro lugar. Ela sussurrou. Ele a beijou então, suave e docemente, colocando tudo o que sentia naquela conexão. Quando se afastou, seu sorriso era brilhante. Venha, deixe-me mostrar-lhe os arredores antes do jantar. Quero que você veja meus lugares favoritos. Eles passaram a tarde explorando a propriedade. Marco mostrou a ela a praia onde aprendeu a nadar, o jardim onde seu pai pediu sua mãe em casamento, a casa na árvore que ele e suas irmãs construíram. Cada história, cada memória a levava mais fundo em seu mundo. Às 7 horas, a família se reuniu para jantar. Além de Rosa, havia Lucia com Antônio e Sofia, e a irmã mais nova de Marco, Diana, que estava grávida e radiante. Seu marido Richard era calado, mas gentil, observando Diana com evidente admiração. Então, Emily, disse Diana durante o jantar, como você aguentou meu irmão por tempo suficiente para se apaixonar por ele? Ele é tão mandão. Eu não sou mandão, protestou Marco. Você é sim, interrompeu Lucia. Lembra quando tentou planejar todo o meu casamento? Eu estava ajudando. Você tinha planilhas codificadas por cores, Marco? Emily riu. Ele adora suas planilhas, mas isso faz parte do charme dele. Ele é organizado, protetor e realmente ouve quando as pessoas falam. Isso é raro. A mão de Marco encontrou a dela debaixo da mesa, apertando-a gentilmente. Ela é boa para você, disse Rosa, observando-os com olhos perspicazes. Você precisa de alguém que veja além das barreiras que você constrói. Depois do jantar, Marco acompanhou Emily até o quarto dela. Na porta, ele a puxou para perto, com a testa encostada na dela. Obrigado por estar aqui, por ser você. Onde mais eu estaria? Devo deixar você dormir. Amanhã será um dia longo com a festa. Mas ele não se afastou. Em vez disso, seus lábios encontraram os dela em um beijo que fez sua cabeça girar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. A mão de Emily estava fechada em punho em sua camisa. Boa noite, Emily, ele murmurou contra seus lábios. Boa noite. Ela o observou caminhar pelo corredor até seu quarto, então fechou a porta e se encostou nela. Seu coração batia forte, seu corpo vibrava de desejo. Isso era real. Ela e Marco estavam realmente juntos. E amanhã, na frente de toda a família dele, eles celebrariam o aniversário da mãe dele como um casal. Emily vestiu o pijama e deitou-se na cama. Mas o sono demorava a chegar. Sua mente continuava revivendo o dia. A recepção calorosa de Rosa. As histórias que Marco havia contado. O jeito como ele a olhou durante o jantar, como se ela fosse a única pessoa na sala. Por volta da meia-noite, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marco. Não consigo dormir. Fico pensando em você naquele vestido durante o jantar. E sem ele. Suas bochechas esquentaram enquanto ela digitava. Marco Raichi, sua mãe está no fim do corredor. Eu sei, mas isso não me impede de pensar nisso.
Em você? O que você está pensando? Que amanhã à noite, depois da festa, vou beijá-la até você esquecer seu próprio nome. Que quero acordar ao seu lado e adormecer abraçado a você. Que nunca senti isso por ninguém. O coração de Emily se encheu de alegria. Eu também nunca me senti assim. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Durma um pouco, linda. Amanhã vou te mostrar para todos que conheço. Mal posso esperar. Ela abraçou o celular contra o peito, um sorriso se espalhando pelo rosto. Em menos de 12 horas, ela estaria na festa de aniversário de Rose, dançando com Marco, conhecendo mais da família dele, vivendo uma vida que nunca imaginou ser possível. E a melhor parte era que não era mais fingimento. Cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada era real. Emily finalmente adormeceu com esse pensamento, aquecendo-a por dentro. O que quer que acontecesse a seguir, ela tinha isso. Ela tinha Marco. E por enquanto, isso era tudo. A festa é amanhã e o relacionamento de Emily e Marco está mais real do que nunca. Mas será que a pressão de toda a família dele observando os aproximará ou revelará rachaduras que nenhum dos dois esperava? Emily acordou com o sol entrando pelas cortinas de gal e o som das ondas ao longe. Por um momento, ela ficou deitada ali, absorvendo a paz. Então ela se lembrou que hoje era a festa de aniversário de Rose. Hoje ela conheceria toda a família de Marco. Seu celular mostrava 3 mensagens de Marco, todas enviadas na última hora. Bom dia, linda. Durma bem. Vou levar minha mãe para tomar café da manhã. Voltarei ao meio-dia. Já sinto sua falta. Esqueci de mencionar o vestido que enviei para hoje à noite. Prenda o cabelo. Quero ver seu pescoço. Ela sentiu um calor invadir seu corpo ao ler a última mensagem. Ela respondeu: Mandona, mesmo em mensagens de texto, algumas coisas nunca mudam. A resposta dele foi imediata. Você adora isso. Vejo você em breve. Ela realmente amava. Amava tudo nele. Emily tomou banho, vestiu roupas casuais e desceu as escadas. Encontrou Lucia na cozinha fazendo café, ainda de pijama. Bom dia, disse Lucia com um sorriso caloroso. Você acordou cedo. Não consegui dormir depois das 7. Velhos hábitos. Emily aceitou a caneca de café com gratidão. Onde estão as crianças? Ainda estão dormindo, graças a Deus. Ficaram acordados até meia-noite discutindo sobre quem vai sentar ao lado do tio Marco no jantar hoje à noite. Lúcia riu. Ele os mima demais. Ele é bom com eles. Ele é bom com todos que ama. Lucia estudou Emily por cima da caneca. Posso te perguntar algo pessoal? Claro. Como você conseguiu quebrar as barreiras dele? Marco ficou na defensiva por tanto tempo. Depois de Catherine, ele jurou nunca mais ter um relacionamento sério. Disse que não valia a pena correr o risco. Mas com você, ele é diferente, aberto, feliz. Emily escolheu suas palavras com cuidado. Acho que talvez eu não tenha tentado ultrapassar suas barreiras. Eu apenas aparecia todos os dias e deixava claro que não iria a lugar nenhum. Eventualmente, ele me deixou entrar em seus próprios termos. Inteligente, disse Lucia, baixando a caneca. Ele está se apaixonando perdidamente por você. Eu posso ver isso. Apenas tenha cuidado com ele. Ok. Ele age como se fosse durão, mas seu coração se parte como o de qualquer outra pessoa. Eu nunca o magoaria. As palavras saíram com veemência. Lucia, o que Marco e eu temos é real. Estou totalmente envolvida nisso. O sorriso de Lucia era brilhante. Ótimo, porque meu irmão merece alguém que o veja, todo ele, e o ame de qualquer maneira. E acho que essa pessoa é você. O resto da manhã passou num piscar de olhos. Gianna chegou com Richard para ajudar a preparar a festa. A casa encheu-se de risos e preparativos. As flores foram arranjadas, as mesas postas, e uma equipe de catering transformou o quintal em algo saído de uma revista. Marco e Rosa voltaram por volta do meio-dia, ambos rindo de alguma coisa. Quando Marco viu Emily ajudando a arrumar os centros de mesa, seu rosto se iluminou. Ele foi até ela imediatamente, puxando-a para seus braços bem na frente de todos. Oi, disse ele com voz baixa e calorosa. Oi, você também. Como foi o café da manhã? Bom, mamãe me interrogou sobre nosso relacionamento por 1 hora seguida. Ele sorriu. Acho que passei. O que você disse a ela? A verdade, que você entrou na minha vida há 2 anos e lentamente se tornou a pessoa mais importante nela. Que eu fui um idiota por não perceber isso antes. Que não vou deixar você ir. Seu polegar acariciou a bochecha dela.
Ela chorou. Lágrimas de felicidade. A garganta de Emily apertou. Marco, eu sei, é demais. Eu fico falando demais. Mas ele não parecia arrependido. Vá se arrumar. Quero ver você com esse vestido. 3 horas depois, Emily estava em frente ao espelho do quarto, mal se reconhecendo. O vestido que Marco havia escolhido era deslumbrante. Bordô escuro. Ele abraçava cada curva antes de fluir até os joelhos. O decote era elegante, mas mostrava suas clavículas e pescoço. Ela arrumou o cabelo como ele pediu, deixando algumas mechas emoldurando o rosto. Ela parecia alguém que pertencia a uma festa como essa, alguém que pertencia a Marco Reati. Uma batida na porta a fez se virar. Entre! Marco entrou e parou de repente. Seus olhos se arregalaram, percorrendo-a lentamente, e o calor em seu olhar a fez estremecer. Emily, sua voz estava áspera. Você está absolutamente deslumbrante. Você também está muito bonito. E ele estava. Seu terno preto era perfeitamente ajustado, sua camisa branca impecável, sua gravata bordô combinando com o vestido dela. Ele parecia perigoso, sofisticado e completamente irresistível. Ele se aproximou dela, tirando uma caixa de veludo do bolso. Comprei algo para você. Posso? Ela assentiu e ele abriu a caixa, revelando um delicado colar de prata com um único pingente de diamante. Marco, isso é demais. Nada é demais para você. Ele se moveu para trás dela, prendendo o colar. Seus dedos roçaram o pescoço dela, e ela sentiu aquele toque por todo o corpo. Pronto. Perfeito. Ela se virou para encará-lo, e a intensidade em seus olhos roubou seu fôlego. Obrigada. É lindo. Não tão lindo quanto você. As mãos dele pousaram em sua cintura, pronta para enfrentar a multidão. Sempre com você. Eles desceram as escadas juntos, a mão dele em suas costas. A festa estava a todo vapor. O quintal estava cheio de pessoas vestidas elegantemente, champanhe fluindo livremente. Um quarteto de cordas tocava perto do jardim. Rosa estava no centro de tudo, radiante em um vestido prateado, cercada por familiares e amigos. Quando ela viu Marco e Emily, seu rosto se iluminou. Lá estão meu filho e sua linda namorada. Ela os puxou para um abraço. Emily, esse vestido é perfeito. Marco, você escolheu bem. Eu sempre escolho bem, disse Marco, piscando para Emily. A hora seguinte foi um turbilhão de apresentações. Primos, tias, tios, família, amigos. Todos queriam conhecer a mulher que conquistou o coração de Marco Ritchie. Emily sorriu e conversou, muito consciente da presença constante de Marco ao seu lado. A mão dele nunca os deixou, seja nas costas, na cintura ou entrelaçada nos dedos dela. Você está indo muito bem, ele murmurou durante um breve momento a sós. Todos adoram você. Sua família é maravilhosa. Eles são, e eles podem ver que é real entre nós. Minha tia Maria acabou de me dizer que nunca me viu tão feliz. Você está feliz? Marco virou-se para encará-la completamente, com as mãos emoldurando seu rosto. Ao redor deles, a festa continuava. Mas naquele momento, parecia que eles eram as únicas duas pessoas no mundo. Emily, estou mais feliz do que nunca. Você me faz querer coisas que nunca pensei que iria querer. Um relacionamento verdadeiro, um futuro, alguém para quem voltar para casa. Seu polegar acariciou os lábios dela. Estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já me apaixonei. Só estou esperando você me alcançar. O coração dela disparou. Marco, posso ter a atenção de todos, por favor? A voz de Rosa ressoou pelo jardim. A música parou e todos os olhos se voltaram para ela. Obrigada a todos por virem comemorar comigo esta noite. 70 anos é um marco, e ter minha família ao meu redor torna isso perfeito. Os olhos de Rose encontraram Marco e Emily. Quero aproveitar este momento para reconhecer alguém especial. Meu filho Marco trouxe sua namorada Emily esta noite, e não consigo expressar o quanto estou feliz por vê-lo tão apaixonado. Emily, seja bem-vinda à nossa família. Estamos muito gratos por tê-la conosco. Todos aplaudiram e Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. O braço de Marco apertou sua cintura. Discurso, alguém gritou. Marco riu. Todos vocês sabem que odeio discursos. Faça isso pela sua mãe. Diana gritou. Marco suspirou, mas sorriu. Ele se virou para Emily, segurando suas duas mãos. Tudo bem, está bem, mas vou falar apenas sobre uma coisa. Esta mulher aqui. O coração de Emily bateu forte quando todos se viraram para olhar para eles. Há 2 anos, Emily entrou no meu escritório para uma entrevista de emprego.
Ela estava nervosa, tentando muito me impressionar. O que ela não sabia era que eu fiquei impressionado no momento em que ela se sentou. Ela era inteligente, capaz e tinha uma força tranquila que me atraiu. A voz de Marco estava firme, mas seus olhos estavam intensos nos dela. Ela se tornou minha assistente, mas mais do que isso, ela se tornou minha amiga, alguém em quem eu podia confiar, alguém que me via como mais do que minha reputação. Ele fez uma pausa, acariciando os nós dos dedos dela com o polegar. E então, um dia, olhei para ela e percebi que ela não era apenas minha assistente ou minha amiga. Ela era a pessoa com quem eu queria voltar para casa. A pessoa cuja opinião mais importava. A pessoa que tornava cada dia melhor apenas por estar presente. A visão de Emily ficou embaçada pelas lágrimas. Então, esta noite, na frente de todos vocês, quero que Emily saiba uma coisa. A voz de Marco baixou, íntima apesar da multidão. Eu te amo completamente, irrevogavelmente, e se você me deixar, vou passar todos os dias provando isso. O jardim explodiu em aplausos e gritos, mas Emily mal ouviu. Marco a amava. Ele acabara de dizer isso na frente de toda a família dele. Diga alguma coisa, ele disse suavemente, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Eu também te amo, ela sussurrou, tanto que me assusta. Não tenha medo. Eu estou aqui. E então ele a beijou ali mesmo, na frente de todos. Um beijo que prometia tudo. Quando se separaram, Rosa chorava lágrimas de felicidade e Lucia sorria como uma boba. A festa continuou com energia renovada, mas Emily mal percebeu. Tudo o que ela via era Marco olhando para ela como se ela fosse a lua. Mais tarde, eles dançaram, movendo-se juntos como se fizessem isso há anos. Os braços dele em volta dela, a cabeça dela em seu peito, o quarteto de cordas tocando algo lento e romântico. Obrigada, disse Emily contra o ombro dele. Por quê? Por me ver. Por me deixar entrar. Por me amar. Emily, você torna impossível não te amar. Ele se afastou para olhá-la. Eu quis dizer cada palavra que disse esta noite. Eu te amo. E sei que não estamos juntos há muito tempo, mas sei o que quero. Você, nós, um futuro juntos. Eu também quero isso. Ótimo, porque agora você está presa a mim. Ele sorriu. Aviso justo, homens ambiciosos amam intensamente e para sempre. Você nunca vai se livrar de mim. Eu não quero me livrar de você. Eles balançaram juntos enquanto a noite se aprofundava ao seu redor, cercados pela família, pelo amor e pela promessa de algo lindo pela frente. Mais tarde, quando a festa acabou e os convidados começaram a ir embora, Marco acompanhou Emily até o quarto dela. Na porta, ele a puxou para perto mais uma vez. Gostaria de poder ficar, murmurou ele contra os cabelos dela. Mas minha mãe me mataria. Ela mataria. E gosto demais dela para ficar do lado ruim. Ele riu, depois a beijou suavemente. Amanhã voltamos para a cidade, de volta à vida real. Mas, Emily, isso não muda o que temos. Não é só por este fim de semana. Eu sei, não quero que seja bom porque estou te mantendo comigo. Mais um beijo, mais profundo desta vez. E então ele se forçou a se afastar. Boa noite, amorio. Boa noite. Emily fechou a porta e se encostou nela, com o corpo todo vibrando de alegria. Marco a amava. Eles estavam realmente fazendo isso, construindo algo real, duradouro e bonito. Ela vestiu o pijama e se deitou na cama. Mas era impossível dormir. Sua mente repetia a noite várias vezes. O discurso de Marco, sua declaração de amor, o jeito como ele a olhou como se ela fosse seu mundo inteiro. Uma batida suave a fez sentar. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Marco entrou, fechando-a silenciosamente atrás de si. Marco, o que você está fazendo? Não consegui ficar longe. Ele atravessou o quarto e sentou-se na beira da cama. Só preciso ficar perto de você por alguns minutos. Tudo bem? Em resposta, Emily levantou os cobertores. Marco tirou os sapatos e deitou-se ao lado dela, totalmente vestido. Ele a puxou para seus braços e ela se aconchegou contra seu peito, ouvindo os batimentos cardíacos dele. Isso é perfeito, ele murmurou em seus cabelos. Você é perfeita. Vamos ser pegos, não me importo. Vale a pena. Ele deu um beijo na testa dela. Só alguns minutos, depois vou voltar para o meu quarto como um adolescente. Eles ficaram ali deitados no escuro, abraçados,
E Emily nunca se sentiu tão segura e amada em toda a sua vida. Obrigado por dar uma chance a nós, sussurrou Marco. Obrigada por me pedir isso. No dia seguinte, eles voltariam para casa, para o trabalho, para suas rotinas. Mas tudo havia mudado. Eles haviam mudado. E Emily mal podia esperar para ver o que viria a seguir. Marco e Emily confessaram seu amor na frente de toda a família dele. Mas, ao voltarem para a realidade, será que o novo relacionamento deles sobreviverá aos desafios que os aguardam? A viagem de volta para a cidade na tarde de domingo foi diferente. Emily sentou-se encostada ao lado de Marco, com o braço dele em volta de seus ombros e os dedos entrelaçados. Tudo havia mudado em um fim de semana. Eles não estavam mais fingindo. Isso era real, lindo e assustador ao mesmo tempo. Você está quieta, disse Marco, dando um beijo em sua têmpora. Pensando em algo sobre como vamos fazer isso agora no trabalho. Quero dizer, vamos contar às pessoas? Manter em segredo. Não quero que ninguém pense que consegui este emprego por causa da minha aparência. Marco cerrou os dentes. Quem te conhece sabe que isso é ridículo. Você conquistou sua posição com muito trabalho e habilidade, mas entendo sua preocupação. Ele inclinou o rosto dela para o seu. Faremos o que for melhor para você. Podemos manter isso em segredo por um tempo, se você quiser. Talvez no início, até descobrirmos como isso funciona. Tudo bem. Mas, Emily, não vou esconder o que sinto por você. Se alguém perguntar, vou dizer a verdade, que você é minha e que sou louco por você. Uma onda de calor a invadiu. Posso viver com isso. Passaram o resto da viagem fazendo planos, marcando jantares, escapadas de fim de semana. Marco queria levá-la à Itália para conhecer sua família. Emily queria apresentá-lo a Claire, que estava melhor após um novo plano de tratamento que Emily agora podia pagar graças ao dinheiro do acordo deles. Quando chegaram ao prédio de Emily, Marco insistiu em acompanhá-la até o apartamento, carregando sua mala apesar dos protestos dela. Vou entrar, disse ele na porta. Quero ver onde você mora, seu espaço. O estômago de Emily revirou de nervosismo. Seu apartamento era minúsculo em comparação com a cobertura dele. Um quarto, cozinha pequena, móveis usados, mas era dela, e ela o tornara aconchegante com plantas, fotos e mantas macias. Marco entrou e olhou ao redor, com uma expressão indecifrável. Emily prendeu a respiração, subitamente consciente do sofá gasto e dos pratos que não combinavam visíveis na cozinha. É pequeno, eu sei, é perfeito. Marco virou-se para ela, com um olhar caloroso. É você, confortável, acolhedor, real. Ele puxou-a para os seus braços. Mas eu adoro. Espero que agora passe mais tempo na minha casa. Está me pedindo para me mudar para lá, eventualmente? Não imediatamente, acabamos de começar isso. Mas, Emily, eu quero mais noites como a de sexta-feira. Acordar sabendo que você está perto. Quero fazer café da manhã para você e adormecer ao seu lado. Suas mãos emolduraram o rosto dela. Quero tudo com você. Ela se esticou e o beijou, colocando todos os seus sentimentos nisso. Marco respondeu imediatamente, encostando-a na porta, seu corpo pressionado contra o dela. O beijo se aprofundou, tornou-se desesperado, e as mãos de Emily se fecharam em punho em sua camisa. Emily, ele gemeu contra sua boca. Diga-me para ir embora, porque se eu ficar, não vou querer parar. Então não pare. Seus olhos escureceram. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Marco a beijou novamente, mais devagar desta vez, saboreando. Então ele a pegou no colo, fazendo-a gritar de alegria, e a levou para o quarto. Horas depois, Emily estava deitada nos braços de Marco com a cabeça em seu peito, sentindo-se completamente satisfeita. Os dedos dele traçavam padrões preguiçosos em seu ombro, e a cada poucos minutos, ele beijava seu cabelo como se não conseguisse se controlar. Eu deveria ir, murmurou ele, embora não fizesse nenhum movimento para sair mais cedo da reunião do dia seguinte. Fique, Emily apertou os braços ao redor dele. Só esta noite. Não quero que você vá embora ainda. Tem certeza? Porque uma vez que eu ficar, vou querer fazer isso todas as noites. Ótimo. Marco riu e se acomodou mais profundamente nos travesseiros, puxando-a para mais perto. Tudo bem, então vou ficar. Eles adormeceram, entrelaçados, e Emily nunca dormiu tão bem em sua vida. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais. Eles se arrumaram juntos, e Emily adorou a intimidade doméstica disso.
Marco fazendo café enquanto ela se maquiava, ele fechando o zíper do vestido dela, ela ajeitando a gravata dele. Tudo parecia tão natural, como se eles fizessem isso há anos, em vez de apenas uma noite. No escritório, eles tentaram ser profissionais. Emily em sua mesa, Marco em seu escritório, mas toda vez que ele passava por ela, sua mão roçava o ombro ou as costas dela. Pequenos toques que diziam, estou pensando em você. Por volta das 10 horas, seu celular vibrou com uma mensagem dele. Isso é uma tortura. Posso ver você pela janela, mas não posso tocar em você. Ela olhou para cima e o viu observando-a de seu escritório, com o celular na mão. Ela respondeu, profissional, lembra? Nós concordamos. Dane-se o profissionalismo. Venha aqui, Marco. Por favor, preciso te beijar e já faz pelo menos 3 horas. Emily riu e se levantou, alisando a saia. Ela bateu na moldura da porta dele. Sr. Rishi, o senhor precisava de alguma coisa? Os olhos dele ficaram ardentes. Feche a porta. Ela fechou, e antes que pudesse se virar, Marco estava lá, girando-a para ficar de frente para ele e capturando sua boca em um beijo que a deixou com as pernas bambas. Muito melhor, ele murmurou quando se separaram. Eu estava enlouquecendo lá fora. Não podemos fazer isso. Toda vez que você quiser me beijar, as pessoas vão notar. Deixe que notem. Eu te amo, Emily. Não tenho vergonha disso. Ele afastou o cabelo do rosto dela. Mas se você quiser manter isso em segredo por mais um tempo, vou tentar me comportar. Só mais um pouco, até descobrirmos como funciona a dinâmica do escritório. Tudo bem. Por você, eu vou esperar. Ele a beijou mais uma vez, com suavidade e doçura. Agora volte ao trabalho antes que eu esqueça todas as minhas boas intenções. As semanas seguintes seguiram um ritmo maravilhoso. Durante o dia, eles eram profissionais. Embora os olhos de Marco seguissem Emily por toda parte, e seus toques, embora breves, fossem muito expressivos. À noite, eles eram inseparáveis. Emily começou a guardar roupas na casa de Marco. Eles cozinhavam juntos, assistiam a filmes, se aconchegavam no sofá dele, conversavam por horas sobre tudo e nada. Marco a levava a restaurantes chiques e cafés tranquilos. Eles passeavam pelo Central Park de mãos dadas. Ele a apresentou aos seus lugares favoritos na cidade e ela mostrou os dela. A cada dia, Emily se apaixonava mais por ele. Numa sexta-feira à noite, 6 semanas depois da festa da Rose, Marco levou Emily a um restaurante italiano em Little Italy. Eles tinham acabado de saborear uma refeição incrível quando ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. Tenho algo para lhe dizer, disse ele com uma expressão séria. O estômago de Emily apertou-se. O que se passa? Não se passa nada, mas preciso de ser honesto consigo sobre uma coisa. Ele respirou fundo. Lembra quando começamos isso? Quando eu pedi para você fingir ser minha namorada? Claro. Eu disse que era porque tinha mentido para minha mãe sobre ter uma namorada e precisava de alguém para fingir ser minha namorada. Seu polegar acariciou os nós dos dedos dela. Isso não era totalmente verdade. O coração de Emily começou a bater forte. O que você quer dizer? Quero dizer que sim, eu disse à minha mãe que estava namorando alguém, mas a verdadeira razão pela qual te pedi foi porque eu estava apaixonado por você há meses e tinha muito medo de admitir isso. Seus olhos verdes fixaram-se nos dela. Achei que se pudesse ter você por perto por uma semana, fingir que você era minha, talvez pudesse tirar você da minha cabeça, talvez a fantasia fosse melhor do que a realidade e eu pudesse seguir em frente, Marco. Mas aconteceu o contrário. Ter você por perto, tocar você, beijar você, mesmo que fosse para fingir, só me fez apaixonar ainda mais. Quando chegamos aos Hamptons, eu sabia que não poderia te deixar ir. Eu sabia que queria que fosse real. Ele se levantou e foi para o lado dela da mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Emily Schuyler, eu me apaixonei por você no dia em que você entrou no meu escritório, há 2 anos. Só não percebi isso até quase perder minha chance com você. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Você não ia me perder. Eu também estou apaixonada por você há muito tempo. Agora eu sei disso, mas na época eu estava apavorada. Então inventei aquele plano idiota de namorada falsa, na esperança de que isso me desse coragem para lhe contar a verdade. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. E agora preciso lhe perguntar uma coisa. Emily prendeu a respiração. Marco, o que você está fazendo? Não estou pedindo você em casamento. Ainda não, mas quero que você saiba que vou pedir.
Ele abriu a caixa para revelar um delicado anel de compromisso, uma aliança simples com pequenos diamantes. Esta é uma promessa de que eu te amo, que estou falando sério sobre nós, que quando for a hora certa, vou pedir você em casamento. E realmente espero que você diga sim. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emily. Sim. Quer dizer, não sim ao casamento. Ainda não, mas sim à promessa. Sim a nós. Sim a tudo. Marco colocou o anel em sua mão direita e a beijou. Eu te amo muito. Eu também te amo. Ele se levantou e a puxou para cima com ele, beijando-a ali mesmo no restaurante enquanto outros clientes aplaudiam. Emily não se importava que eles assistissem. Isso era real. Isso era para sempre. Naquela noite, de volta ao apartamento de Marco, eles se deitaram na cama, abraçados. Emily ficava olhando para o anel em seu dedo, ainda sem acreditar que essa era a sua vida. Me diga uma coisa, ela disse, traçando padrões no peito dele. Quando você soube que me amava? Marco ficou em silêncio por um momento, passando os dedos pelo cabelo dela. Não foi um momento específico. Foram 1000 pequenas coisas. O jeito que você sempre me trazia café, exatamente do jeito que eu gosto, sem perguntar. O jeito que você lidava com clientes difíceis com uma paciência que eu não tinha. O jeito que você ria das minhas piadas ruins. Ele deu um beijo na testa dela. Mas se eu tivesse que escolher um momento, foi há cerca de 6 meses. Você ficou até tarde para me ajudar com uma apresentação. Pedimos comida chinesa e você sujou o nariz com molho. Eu me inclinei para limpar e você sorriu para mim e algo simplesmente clicou. Eu pensei, esta é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. A garganta de Emily apertou. Por que você não disse nada? Medo. Eu não queria perder você. Não queria deixar as coisas estranhas se você não sentisse o mesmo. Ele inclinou o rosto dela para o seu. Perdi muito tempo com medo. Não vou perder mais tempo. Que bom, porque não vou a lugar nenhum. Prometo. Prometo. 3 meses depois, Marco levou Emily de volta aos Hamptons para o Natal. Toda a família estava lá, incluindo Claire, que se tornara amiga íntima de Lucia e Diana. Na manhã de Natal, Marco levou Emily até a praia onde eles haviam caminhado tantas vezes antes. Eu te amo, disse ele, segurando as 2 mãos dela nas suas. Amo sua força, sua gentileza, seu riso. Amo como você ama sua irmã, como cuidou da minha família como se fosse sua. Amo tudo em você. Ele se ajoelhou e Emily levou a mão à boca. Emily Schuyler, não quero mais esperar. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs pelo resto da minha vida. Quero construir uma família com você, envelhecer com você, amar você em todas as situações que a vida nos apresentar. Ele tirou uma caixinha de anel e a abriu, revelando um lindo anel de diamante. Você quer se casar comigo? Sim. Emily chorava e ria ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Marco colocou o anel em seu dedo e se levantou, levantando-a do chão e girando-a. Quando a colocou no chão, ele a beijou com toda a sua força. Não acredito que você vai ser minha esposa, ele disse contra os lábios dela. Não acredito que você vai ser meu marido. Eles voltaram para casa de mãos dadas. E quando contaram à família, Rosa chorou lágrimas de felicidade e declarou que sabia, desde o momento em que conheceu Emily, que ela era a pessoa certa. Naquela noite, cercada pela família e pelo amor, Emily pensou naquela noite no escritório de Marco, quando ele lhe pediu para fingir ser sua namorada. Ela estava com tanto medo, tão certa de que tudo acabaria em desgosto. Ela estava errada. Tudo acabou como ela sempre sonhou e muito mais. No que você está pensando? Perguntou Marco, puxando-a para perto enquanto observavam o fogo. Apenas que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com um plano maluco e um ato de fé. Falando em planos malucos, disse Marco com um sorriso malicioso. O que você acha de um casamento na Itália? Quero te mostrar para todo mundo, Emily riu. O que você quiser, desde que eu possa me casar com você, não me importo onde será. Perfeito. Porque estou pensando no final do verão. Não quero esperar muito para fazer de você a senhora Reati. Senhora Emily Richie. Ela experimentou o nome. Gosto do som disso, adoro o som disso. Ele beijou sua têmpora. Obrigado por dizer sim a tudo. Ao primeiro encontro falso. Por nos dar uma chance real. Para sempre. Obrigada por me ver. Por me amar.
por ser o homem que eu sempre esperei que existisse, mas nunca pensei que encontraria. Eles sentaram-se ali em um silêncio confortável, observando o fogo, sonhando com o futuro. Um futuro cheio de amor, risadas e o tipo de felicidade que vem de encontrar a pessoa certa. Emily olhou para o anel em seu dedo, depois para o rosto de Marco à luz do fogo, e soube com absoluta certeza que era exatamente ali que ela deveria estar. Às vezes, a melhor história de amor começa com um pouco de fingimento. Mas o que eles tinham agora era a coisa mais real que Emily já conhecera, e era apenas o começo. A jornada de Emily e Marco de um relacionamento falso para um amor eterno estava completa. O que começou como um acordo comercial se tornou a história de amor de uma vida, provando que, às vezes, arriscar em algo incerto leva a tudo o que você sempre quis.